do Paraná. Senador Mozarildo, enquanto o nosso Waldir Raupp se organiza, eu aproveito para conversar um pouco sobre esse escândalo do Cachoeira e as suas repercussões no estado do Paraná. Eu tenho um verdadeiro horror do jogo, do bingo e dos cassinos. Não exatamente do jogo ou do bingo numa igreja, numa associação comunitária, para a construção de uma creche, para uma obra social. Mas o jogo organizado, o bingo, essas loterias, servem a fim e a cabo para a lavagem de dinheiro do crime organizado, do narcotráfico, do roubo de carros, do tráfico de armas. As quadrilhas lavam o dinheiro no jogo. Vocês vejam como funciona. Um bingo fatura no fim do dia 50 mil reais. Mas os seus organizadores dão entrada no R$1 milhão. Pagam imposto e esse R$1 milhão que saiu do crime organizado, que tem origem criminosa, depois do imposto pago é lavado. E esse dinheiro acaba mesmo sendo utilizado em atividades legais. Era aquela história da máfia nos Estados Unidos, que organizava lavanderias de lavar roupa mesmo para dar entrada no dinheiro. Então, daí veio o nome lavagem de dinheiro. No Brasil, até empreiteiras são organizadas com o dinheiro do crime organizado, lavado no jogo. No Paraná, eu combati essa prática com muita força, com muita decisão. Foi um jogo muito duro. E à época a imprensa do Paraná inteira me agredia. Eles diziam, não, mas o jogo vai dar empregos, vai dar dinheiro para as práticas sociais do programa de voluntariado do Estado e coisas que tais. Foi uma parada dura e eu acabei com o jogo no Paraná. O Cachoeira andava por lá, senador Raupp. Andava por lá. Ele era sócio do uma tal de Laramie, que operava a loteria do Estado do Paraná no governo do Lerner, que me antecedeu. Onde, inclusive, consta que o chefe da Casa Civil era clandestinamente dono de bingos e, à noite, pela secretária eletrônica, tomava as contas do faturamento de cada um dos seus estabelecimentos. Foi um jogo duro, foi um jogo pesado. E essa Laramie operava a loteria do Estado e, se não me engano, um tal de Totó Bola, que era um sorteio pela internet. Eu acabei com isso tudo no Estado. E quando eu me elegi senador, depois de governador, eu me elegi senador da República. Uma tarde eu recebi um telefonema de um senador que me disse, eu estou aqui com um amigo, Requião, e eu gostaria de fazer uma visita a você. Senador, companheiro de bancada, por que não me visitaria? E esse senador foi ao meu gabinete e me apresentou um sujeito. Olha, eu estou aqui com o empresário do jogo, é o senhor Carlos Cachoeira. E eu disse ao senador, se você tivesse me dito com quem vinha, eu não teria recebido. Mas uma vez que já está aqui, eu quero agradecer o fato de ter vindo. Ele me perguntou espantado, mas por que agradecer? Porque eu gosto de olhar nos olhos e na cara os tipos que eu quero pôr na cadeia. E eu quero o senhor Carlos Cachoeira vê-lo preso. Isso foi testemunhado, inclusive, por alguns deputados estaduais que estavam no meu gabinete. Esse Carlos Cachoeira chegou no meu gabinete e eu não sabia quem era. E se apresentou, eu vim aqui conversar porque eu acho que o senhor cometeu um erro. O jogo dá emprego, dá dinheiro para o Provopar, eu gostaria de conversar. Eu toquei esse sujeito no meu gabinete. Eu era senador de primeiro mandato. E agora eu, de repente, não mais que de repente, vejo documentos da Polícia Federal, de um tal de Aprígio, de um tal de Roberto Coppola, que se dirige a um tal de Aprígio, que é cunhado do Carlos Cachoeira, e diz que pretendiam entrar com uma ação contra o Estado do Paraná por lucros cessantes, agora no governo do Beto Richa, do Carlos Alberto Richa, do PSDB, e me agride com palavrões pesados. Ainda bem que saiu esse governador Roberto Requião, filho disso, filho daquilo, inte a bola.
e se referem com carinho, quase, ao governador atual. O nosso encontro com o atual governador foi muito bom. E esse encontro, pela data dos e-mails capturados pela Polícia Federal, se deu 5 dias depois da eleição, o que nos poderia possibilitar ilações muito interessantes a respeito da reinvestida do jogo na campanha e no governo do Paraná. Mas isso nós vamos conversar aqui na CPI. Certamente o senhor Beto Richa será chamado aqui na CPI para uma cariação com o tal do Roberto Coppola, dono da Laramie, e explicar que tipo de entendimentos estavam fazendo e por que um governador, 5 dias, não da posse, 5 dias da eleição, recebe o representante do jogo organizado e da corrupção de políticos no nosso país. Isso, sem dúvida, vai ser muito interessante. Essa é onde eu quero chegar com essa oportunidade que o senador Mozarildo me dá. Eu pisei no rabo do gato, divulgando pela internet e aqui na tribuna os documentos, divulgando para o Brasil todo, com a força dessa TV Senado, os documentos de e-mails capturados pela Polícia Federal, que já são públicos. Um jornal de Goiás publicou, e a Gazeta do Povo do Paraná publicou também os desaforos e as agressões a mim e ao elogio ao governador atual do Paraná. Pisei no rabo do gato, mas o bichano está miando por várias bocas. O secretário da Fazenda do Paraná, o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, hoje põe no Twitter: o senhor Requião teria também recebido bicheiros no Palácio Iguaçu. Mentira! A pior figura, senador Mozarildo, que eu recebi no Palácio Iguaçu foi o deputado Luiz Carlos Rauli, se assim vocês considerarem. E o deputado Francisquini disse: vou convocar o governador Requião na CPI para explicar o que ele... Francisquini, com essa pose de moralista, parece o Demóstenes da Câmara Federal, esse Francisquini. Então, o gato está miando por bocas diversas. E sempre é assim: você pisa no rabo do gato, o gato mia pelas bocas que ele comanda. Eu lembro, senador Raupp, da CPI dos títulos públicos, da qual eu fui relator aqui no Congresso. Peguei pesado, mostrei os governadores que tinham metido a mão em dinheiro público, os malfeitos, a corrupção, a safadeza. Quem é que me agrediu? A Isto É e a Veja. Imediatamente inventaram uma história que a minha mulher tinha mandado dinheiro para os Estados Unidos. Claro que tinha mandado. Declarado no imposto de renda, no apartamento do pai dela vendido, mandou para a irmã através de uma casa de câmbio legalmente estabelecida e registrada no Banco Central. Mandei para a Veja essa documentação toda, nunca houve correção, senador Mozarildo. Daí, o meu interesse, por exemplo, com essa lei do direito de resposta que eu coloquei, mas parece que a gatarada mia no plenário também. Porque pediram para voltar para o plenário e já tem 19 emendas tentando desnaturar e cortar os dentes afiados da lei do direito de resposta. Então, eu faço um apelo aos meus amigos e às pessoas que no Brasil e no meu Paraná, na minha Curitiba, se interessam por política. Pisei no rabo do gato. Vejam por que bocas o gato mia. Da boca que sai o miado, vocês encontrarão a responsabilidade e a vinculação com o crime organizado. O jogo em si não é um problema. A lavagem de dinheiro é um problema. O problema do jogo, por exemplo, está no vício, nos aposentados que jogam as suas pensões, a sua possibilidade de sobrevivência numa máquina, num cassino, mas fundamentalmente ele é um crime no mundo inteiro. Eu conheci em Atlantic City, nos Estados Unidos, alguns cassinos. Fui dar uma olhada lá. O que é que eu descobri? A legislação americana grava pesadamente de impostos o lucro dos cassinos. Então, como é que eles funcionam? Eles fazem um hotel paralelo, que não está vinculado à razão social do cassino. E eles simulam o pagamento pelo cassino da hospedagem dos jogadores. Então chega um jogador no qual eles têm interesse, e é evidente que eles têm interesse em todos os jogadores que chegam lá. Eles dizem que o hotel está pagando $4.000 a diária num quarto de luxo.
E o hotel não tem a gravação de impostos que tem um cassino. Então, o hotel apresenta lucro, não é gravado pelos impostos, e o cassino diminui o seu lucro para não pagar impostos. É um trambique no mundo inteiro, e eu espero que no Brasil isso nunca se estabeleça. Esta ilusão, e eu não quero dizer que toda pessoa que acredita na possibilidade da legalização do jogo esteja vinculada com o crime organizado. Tem muita gente que se ilude com esta fantasia dos desdobramentos positivos econômicos de um cassino. Este senador, por exemplo, que levou o Cachoeira no meu gabinete, acreditava na legalização do jogo. Nunca vi vinculação dele com algum mal feito na República, mas ele foi o veículo que me levou o bandido ao gabinete e eu tive a oportunidade de dizer-lhe na cara: quero lhe ver na cadeia, saia daqui. Minha gente, pisei no rabo do gato. Observem agora, vocês que se interessam pela corrupção na política, as bocas pelas quais o gato mia. Ah, veja, isto é, parlamentares, radialistas, apresentadores de televisão, canais de televisão por esse Brasil inteiro. Está aí a rede de influência da corrupção, do crime e do jogo organizado no nosso Brasil. Conceda a palavra, senador Valdir Raupp.